Hoje no nosso canal nós vamos entrevistar a Joyce. A Joyce ela é graduada em fonoaudiologia pela Unesp de Marília. Ela é pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar pelo Albert Einstein São Paulo. Tem capacitação profissional em disfagia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Marília. É consultora em aleitamento materno pelo Instituto Lactância. Tem capacitação profissional em laser terapia aplicada à fonoaudiologia pela Fonolaser, Serviço de Fonoaudiologia. É formada em assistente terapêutico em Denver. É aplicadora do ABA pela Luna. É pós-graduada em intervenção ABRA, que é um método para autismo e deficiência intelectual pelo CBA of Miami. E atualmente está cursando a graduação em análise de comportamento aplicado, o ABA, com enfoque em autismo e desenvolvimento atípico. Seja bem-vinda ao nosso canal, Joyce. Super currículo. Muito bem-vinda. Que bom, a gente fica feliz de você estar participando aqui com a gente hoje. Obrigada. Então, vamos começar assim, Joyce. Uma vez um neurocirurgião amigo nosso falou pro meu marido assim, que a fala é a cerejinha do bolo do desenvolvimento da criança. Como que você acha assim, como que ocorre esse desenvolvimento? Sim, a fala é a cereja do bolo mesmo. Antes que vá ocorrer a fala propriamente dita, ainda tem todos os pré-requisitos, né? Então a fala vai iniciar desde o momento que o bebezinho nasce, né? Com desenvolvimento do contato visual, os pré-requisitos, que é aquela fase pré-linguística, né? Onde o bebezinho tem um padrão de choro, começa a mudar, ele começa a vocalizar, a balbuciar, e aí aos poucos, com os reforçamentos, né? Desses sons, das experiências sensoriais, das experiências motoras grossas, finas, orais, que a criança começa a desenvolver a fala, né? Então, primeiro ela adquire as habilidades de comunicação e aí, consequentemente, a cereja do bolo, que é a fala, né? Que é uma coordenação motora fina. Então, assim, a gente fala que é de custo muito alto dentro do método ABA, né? Que é aquele custo que a criança vai adquirir por último. E deixa eu te perguntar assim, quais seriam então esses marcos de desenvolvimento da fala? Quais seriam os principais para a gente ter essa noção, né? E até para a gente conseguir orientar o que eu devo ficar atento a essas coisas, mas quais seriam esses principais e que em faixa etária geralmente eles aparecem? Sim, os marcos de desenvolvimento da fala, eu divido geralmente alguns autores em fase pré-linguística e a fase linguística. Então, a fase pré-linguística vai iniciar ali os primeiros marcos com 3 meses, né? Então, assim, o bebezinho lá, de 2 a 3 meses, ele tem um padrão só de choro. E aí a mãe começa a perceber, não, esse choro é porque tá querendo trocar a fralda. Esse choro é porque a criança tá com fome. Então, já é um principal marco. Se a criança tá ali com 3 meses e não tem essas mudanças de entonação do choro, né? Às vezes a criança hoje em dia esses dias apareceu uma mãe, estava preocupada porque a criança estava fazendo um som diferente em vez de chorar, mas a criança já estava iniciando esse período de comunicação, né? Eu falei, não, tranquilo, ela está procurando essa atenção, né? E aí é onde começa a iniciar, 3 meses. E aí a gente já observa algumas coisas, contato visual durante a mamada, então, né? Tudo isso, sorriso quando escuta o som do pai, a voz do pai e da mãe, a criança reconhece. Depois, com 6 meses, a criança começa a balbuciar, a aumentar as entonações vocais, né? E aí é onde a gente já começa a iniciar alguns reforçamentos. Então, a criança balbuciou, sorrir, responder, estimular, tentar dar função para aqueles balbucios. Depois disso, um marco muito importante é aos 10 meses. Que aí a criança já começa a balbuciar com um pouco mais de intenção comunicativa. Então ela balbucia, ela faz sons para chamar a atenção, ela aponta e começa a iniciar processos de imitação, né? Na verdade, os processos de imitação iniciam desde quando a criança nasce, né? Ela observa que tem um contato, ela olha, observa o mundo desde quando nasceu. Mas lá com os 10 meses, que é onde a criança realiza esses processos de imitação melhor, que é mandar beijo, dar tchau, apontar. Esses processos com 10 meses de idade já é para estar ocorrendo. E com 1 ano de idade, a criança começa já a fazer algumas palavras. Então, papá, dá, mamã, aqui, né?
a gente não exige nessa fase que a criança faça uma articulação correta, mas que ela pronuncie pequenas palavras. E as palavras não precisam ser inteiras ainda com 1 ano de idade. Ela É tem só a mamã, intenção, papá, né? ela tem a intenção e dê a função para a fala. É que muita gente acha que linguagem é só verbal, e não, É. né? Isso. É um processo muito mais complexo. A né? linguagem não é Desenvolvimento. verbal. Tem pessoas que têm a linguagem adequada, a comunicação perfeita, mas não tem a fala. Fala e linguagem são coisas totalmente distintas, né? Tanto que antigamente se falava assim, tem pessoas, crianças não verbais. E não é bem assim. Porque assim, às vezes a criança tem uma disartria, tem uma neuropatia e ela é verbal por meio de comunicação alternativas. Ela tem percepção gramatical, temporal. E ela é verbal, ela só não consegue emitir a fala. Ela não emite o som da fala, né? Sim. Mas ela se comunica Consegue de uma forma verbal também. Uhum. E aí outro marco importante é com 1 ano e meio, né? Às vezes as mães passam comigo, eu avalio com 1 ano, falo com 1 ano e meio volta, né, doutora? Por quê? É na onde é para ampliar esse léxico. Então assim, com 1 ano e meio a criança já vai começar a fazer pequenas frases, tipo mamá, mamã, então mamãe, quero mamar, né? Dá água, dá água, né? Então assim, são pequenas frases de 2 palavras. E aí junto com os processos de imitação também, então ela aponta, ela sorri, ela começa a tentar imitar músicas, bater palma, levantar pé, né? Dançar, né? Dançar. E aí, com 2 anos, já a criança começa a ter o quê? Outro marco de desenvolvimento, que é onde ela começa a formar frases de 3 palavras, né? Aí ela tem que ter um repertório maior, E né? aí ela tem que estar com 2 anos com mais de 200 palavras lexicais. Então, assim, se a criança chegou com 2 anos, fala 20 palavras, 10 palavras, ela tá com atraso já na fala, né? Mesmo ela falando. Isso é importante a gente frisar também. Porque muitos pais também acham que ela fala, mas não presta atenção nesse repertório. E aí, se esse repertório ele é muito restrito, isso também é considerado um atraso, né? Sim. Então, a gente também precisa acabar desenvolvendo isso, né? Sim. E aí depois com 3 anos, onde a criança já começa a desenvolver uma questão gramatical. E ela começa a ter percepções de futuro, presente, passado, né? Ela consegue repetir histórias. Ela não consegue fazer a própria narrativa, mas ela sabe contar a historinha do Pocoyo, ela sabe contar a historinha da Branca de Neve. O que acontece? Ela comeu maçã, mimiu, ela encena, ela faz a imitação tanto motora quanto da fala, né? Ela consegue narrar e fazer até uma imitação assim, um teatrinho, né? Ela consegue mostrar todas essas encenações porque ela começa a desenvolver a parte lúdica. Então ela consegue também ter o imaginário. Tipo assim, o que não é real, ela começa a entender. Tipo, fada, Papai Noel, então a criança Faz de consegue conta, né? e narrar o faz de conta já com 3 anos. 4 anos a criança já forma frases e já narra com um pouco mais de facilidade. E ela já começa a inventar também as historinhas Isso, dela. e é né? na onde começa o porquê, os questionamentos. Quando começa aquela fase do porquê. Com 5 anos, essa criança desenvolve mais esses questionamentos do porquê. Ela já começa a fazer pequenas narrativas próprias, consegue fazer boas trocas de turno. Então, ela consegue ter um diálogo com o adulto e realizando trocas de turno só com demanda de fala, né? E 6 anos, essa criança já é para estar com todo o desenvolvimento da fala e da linguagem adquirido. Tá? Só que precisa chegar nessa fase para pedir uma avaliação? Não. Viu? Qualquer alteração lá atrás já tem que ser feita. Até eu ia já tá adiantando a pergunta que eu ia fazer, né? Quando que é a chavinha assim de realmente procurar um profissional e qual que é o melhor profissional? Porque às vezes na escola eles já direcionam, né? Mas o fono, eu acho que nessa parte é uma peça fundamental. Eu falo, toda criança deveria ter o seu fonoaudiólogo, porque é muito, o pessoal muito espera importante. muito, né, Joyce? Espera. Mas isso assim, eu vejo que está melhorando bastante, que hoje assim está tendo uma demanda de busca por avaliação com crianças menores de 2 anos e isso é um fator ideal, muito né? positivo, é o ideal. E quais que seriam os principais distúrbios que a gente tem na linguagem e na comunicação?
os principais distúrbios que a gente vê, assim, mais comuns é o atraso de fala mesmo, né? Às vezes muito atraso de fala, questão de estimulação, a questão mesmo genética, ou, por exemplo, um TDL, né? Um distúrbio no atraso da linguagem, e também tem as alterações motoras na fala, que aí as alterações motoras até a ASHA vem mudando a forma de diagnosticar, porque antes era só apraxia de fala, disartria, né? Então, assim, não são só essas alterações. Então, hoje já vai começar a diagnosticar como alteração motora da fala, né? Que podem ser outros tipos de alterações motoras, apraxia de fala infantil ou disartria. Tá. E lembrar também que às vezes, né, uma exclui a outra, ou que Pode. duas podem aparecer juntas também, né? E na parte da comunicação, aí a gente for falar de possíveis diagnósticos, passa dias falando sobre isso. Porque aí tem as alterações neuropsicológicas, né? As alterações de convívio social, como o autismo, como às vezes até esquizofrenia infantil, depressão infantil. Hoje a gente, por conta da pandemia, vê muitas crianças com processos de ansiedade, né? De depressão por isolamento, por questões sociais que ficaram sendo privadas, né? Independente do diagnóstico, sempre ter uma intervenção o quanto Sim. antes, né? E Não lembrar... dá pra esperar, é isso, então é isso, vamos tratar. Não, Com tem que ter desde o a começo. terapia, assim, a linguagem, eu falo, né? Que a gente tem que tratar o sintoma. Então, assim, o sintoma e achar a causa. Às vezes a gente achar a causa demora um pouco mais de tempo. Mas se eu tô tendo aquele sintoma, já tem que começar o quanto antes a tratar ele. É aquela história, né? Atrasou fala, vou no fono. Atrasou a questão para andar, então vou fazer uma avaliação também da parte motora, né? Então, ver onde está o atraso dessa criança e já buscar uma orientação, buscar, né, um caminho para poder compensar esse atraso. Porque é que nem você falou lá no começo. Se eu tenho um atraso, independente de qual área for, outras vão atrasar também, né? Porque uma está relacionada com a outra, né? Sim. Mas é que nessa pandemia influenciou bastante, né, Joyce? Influenciou também. E assim, por exemplo, nas questões de síndromes genéticas, né, que também tem muitas que têm alteração tanto na fala quanto no desenvolvimento da linguagem, às vezes essas síndromes são diagnosticadas no período ainda neonatal. E aí a mãe já sai do hospital com todo o encaminhamento para fazer estimulação precoce. Isso. Então, assim, nas outras patologias é um processo contrário, né? Então a criança primeiro começa a apresentar sintomas para depois achar o diagnóstico. Então por isso que achou algum sintoma, passar pelo especialista para ser avaliado. Porque a estimulação precoce ela previne e evita, né, que esses sintomas acabam virando, porque às vezes uma alteração, um atraso de linguagem tem por trás uma alteração motora da fala, né? Mas às vezes aquela idade que a criança tinha, a gente ainda não conseguiu fazer esse diagnóstico precoce. Esses atrasos todos, né, que nem você falou, que a ansiedade pode levar a um atraso, mas o contrário, isso também ocorre. Então, por exemplo, o atraso acabar desencadeando algum problema emocional, acabar desencadeando atraso em alguma outra área específica, ou tem alguma relação? Tem muita relação. Se a criança tem muitas alterações, né, emocionais e comportamentais, provavelmente tem algum distúrbio de comunicação associado. Pode não ser de fala, mas ela fala, mas às vezes ela tem um distúrbio de comunicação, ela tem dificuldade de expressar o que ela sente. E aí, consequentemente, ela não vai lidar com as próprias emoções. E aí ela chora, ela faz birra, né? Ela tem os comportamentos que a gente fala que são inapropriados por dificuldade de se expressar. E às vezes a família entende o que a criança fala, em casa tá tudo bem, mas ela sai daquele ambiente domiciliar e aí na escola acabam tendo os conflitos comportamentais, né? Porque aí a criança problemática, né, que ninguém quer ir atrás, que ninguém quer acolher, que ninguém quer entender o que está acontecendo com ela, aí às vezes acaba daí tendo essa questão também dos coleguinhas acabarem isolando, aquela coisa toda, né? O bullying e tudo mais. Como é que é feito esse diagnóstico fonoaudiológico? O diagnóstico fonoaudiológico,
ele é feito através de avaliações, protocolos, né? Primeiro a gente faz uma anamnese e assim, às vezes as mães marcam a consulta e querem que a gente em um dia resolva. Não tem como, porque a gente tem vários pré-requisitos para avaliar essa criança, para saber o que realmente está acontecendo. Então, a questão motor oral, né? Desenvolvimento motor fino, grosso, todos os pré-requisitos serem avaliados, comunicação, intenção comunicativa, então assim, às vezes leva 3, 4 sessões para a gente conseguir avaliar. Além disso, a gente também precisa de outros profissionais para fechar o diagnóstico, então descartar alterações auditivas, né? Descartar outras questões, às vezes orgânicas mesmo da criança, que ela pode estar tendo esse desconforto e não desenvolver bem a fala. E como que é realizada essa terapia e o acompanhamento desse paciente? Sim, depois que essa criança passou pelo processo de avaliação, normalmente, na maioria dos casos, a gente sabe que a fala e a parte da comunicação, ela não é sozinha. Então, muitas vezes essa criança também tem alterações psicomotoras, alterações comportamentais, então a gente já inicia uma terapia multiprofissional e, além disso, cada patologia tem programas terapêuticos específicos. Então, com uma criança autista, tem várias linhas de atendimento. Então, por exemplo, eu atendo na análise do comportamento aplicada, que é o método ABA, né? Uma criança com apraxia de fala, tem vários programas de terapia específicos para isso. E é muito importante os pais irem atrás de qual programa que eles vão se identificar e acham melhor para uso com esse filho. E quem é que determina? É você, fono? É o neuro junto com você? Como é que é essa? É a equipe multiprofissional. Normalmente o neurologista avalia e ele já, através dos relatórios da equipe multiprofissional, ele chega num consenso de qual é o tipo de intervenção que ele acha melhor. E lembrar também, né, que não tem essa necessidade, eu tenho que ir no neurologista primeiro, eu tenho que ir na fono primeiro. Não, qualquer um desses profissionais, né, desses multiprofissionais aí, podem fazer, né, a orientação inicial. Sim. E já orientar quais os outros profissionais a gente buscar, né? Sim, o psicólogo é muito importante nesse processo. Às vezes, alguns tipos de patologias, ele mesmo já pode fazer um diagnóstico precoce. E às vezes a criança já está com uma alteração tão grave na comunicação que a demanda maior de terapia para ele é mais comportamental do que fonoaudiológica. E nesse cenário da pandemia, você acha que mudou, que teve mais transtornos de linguagem, que foi feito mais diagnósticos de autismo? Eu acho que os diagnósticos não estão errados e não é relacionado diretamente à pandemia. Os atrasos de falas comuns, sim, por falta de estimulação, de convívio social, que isso aconteceu com os bebês da pandemia, né? Que são os bebês que estão chegando agora com o ninho pouco e tudo mais, que se privaram mais desse convívio social, de estimulações com outras crianças sensoriais, também, né? Então esses processos de imitação ficaram mais restritos, às vezes ao pai e à mãe, e não uma imitação de outra criança, né? A máscara, né, gente, não poder ver. Pra você brincar com a criança, né? Sem dar fazer uma caretinha. Sim, então assim, as expressões faciais, tudo isso alterou bastante. Mas eu vejo também que deu mais tempo dos pais terem um convívio com as crianças. Então as crianças grandes, muitos pais começaram a perceber as dificuldades e a necessidade, porque aí ficou todo mundo em casa, né, junto, viu, nossa, realmente tem um atraso mais significante, a parte comportamental, o que já às vezes já tinha uma dificuldade com a privação do convívio social, né, com a diminuição das outras atividades diárias da criança, e a escola ficou também, mais exacerbado, né? Isso. Porque... Com essa história do homeschooling também, né? Porque daí acho que o pai também acabou tendo que acompanhar um pouco mais esse processo e começou também a aprender a perceber um pouquinho as dificuldades que essa criança acabou apresentando, né? Eu vejo bastante isso aparecer no consultório. Às vezes até crianças que não precisa mais de terapia e aí foi por esse período de pandemia, nossa, precisa voltar urgente, né? Porque ficou sem estímulos. Sim. Não é então, na verdade, uma questão de um super diagnóstico, né? Eu falo que assim, o volume aumentou bastante, mas até algumas pessoas até comentaram essa parte, será que está sendo um diagnóstico excessivo ou qualquer alteração está sendo diagnosticado aí com, né, alteração comportamental e essas coisas todas.
Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Tem o excesso, mas também foi percebido mais, né? Sim. Vem se falando muito de autismo. E aí, quando vê um atraso de fala, as pessoas já associam ao autismo. Coisa que alguns anos atrás a gente via isso com TDAH. Então a criança era agitada, era TDAH, podia ser um autista, né? E hoje até a gente descobre alguns diagnósticos que na verdade o pai ou a mãe era autista e na verdade tinha um diagnóstico de TDAH, né? Então, e outro fator que é muito importante a gente falar é que mudou a forma de classificar o autismo. Então, a partir do momento que mudou a forma de classificar, de diagnosticar esse autista, aumentou a quantidade de autista. Por quê? Antes tinha síndrome de Asperger, tinha algumas alterações sensoriais, a criança tem alteração sensorial, alteração na fala e comunicação, às vezes não enquadrava como autista. E hoje já se enquadra como autista, porque se tem dificuldade de comunicação, se tem a dificuldade sensorial, né, de concentração, já entra. E a síndrome de Asperger, que antes não era enquadrada como autismo, hoje também já é enquadrada. Então acabou aumentando É que ela entrou, essa quantidade. ela entrou em Leve. leve. Na verdade não é mais leve, né? Por isso que é classificado como um espectro, né? Que são vários sinais, né? Que fazem o fechamento e a classificação, né? E deixar bem claro que atraso de fala não é autismo, né? Eu acho assim que para os pais, né, até eu como mãe de criança com atraso de fala, é sempre procurar profissional com formação, porque assim, né, você tem que levar e confiar. Né? Faz E eu muita falo diferença. assim, às vezes a gente, né, estamos aqui numa rede de mídia e tudo mais, e às vezes as pessoas vão muito assim por publicação, tudo, e às vezes é chato, pode ser chato, mas você perguntar, ver realmente certificação, né? Isso. Porque é assim que vai dar uma terapia adequada. Hoje em dia, os planos de saúde já estão tendo esse olhar de pedir os certificados do profissional para realmente ver se essa pessoa Tem capacidade, tem né? capacidade. Profissional tem de monte, né? A gente sabe que tem espalhado para tudo quanto é canto, mas profissional qualificado para fazer aquele tipo de atendimento são poucos ainda. Tá começando a ter, né, essa mudança e todo o resto. E aqui eu falo assim, todo mundo já passou por esse processo, né? Que todos os filhos aqui já passaram por esse processo, então pra gente também é muito bacana falar a respeito disso, né? E entrar nesse assunto até como critério mesmo de orientação para quem tá nesse processo, para quem tá em dúvida. E assim, e não ficar com dúvida, né? Sim. Tem dúvida, vai atrás, procura, vai atrás, busca, começa pelo pediatra, começa, né, para aquela rede que você tem o contato mais frequente, e aí para eles também poderem te direcionar quem você busca, para onde você vai, o que fazer, né? Sim. Se deixar a gente ficar falando. Ixi! Tem muita coisa pra falar nessa área. Joyce, obrigada. Sou sua fã, você sabe. Joyce me ajudou desde da UTI, né? Me incentivando a amamentar. Obrigada mesmo, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pela confiança. Obrigada, Joyce. Eu sou suspeita, né? Porque Joyce trabalha comigo do meu ladinho todo dia, então eu sou suspeita para falar, né? Trata dos meus pequenos também. Então eu só tenho a agradecer pela parceria, agradecer por estar disponível para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Joyce. Obrigada.